Olá, queridos irmãos e amigos, graça e paz do nosso Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre lidando com as provações na pandemia. Fica em Tiago 1, 1 a 12. Então, Tiago começa no versículo 1 dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Então, Tiago era irmão de Jesus por parte de mãe. E ele escreve para uma igreja de judeus que eram cristãos. Esses judeus, eles foram espalhados por causa da perseguição, porque naquela época sofriam muito por causa da sua fé por serem cristãos. Muitos foram expulsos das sinagogas, outros foram separados das próprias famílias, muitos outros perderam seus trabalhos e quem tinha o próprio negócio sofria boicotes. Por isso, alguns até tornaram pobres e oprimidos. E essa igreja de cristãos judeus era uma igreja firme no caminho da verdade, mas estava passando por muitas lutas, dificuldades e provações. E os membros dessa igreja estavam sofrendo por serem fiéis a Deus. A fé deles estava sendo provada através do sofrimento. Então, provação, o que é provação? É um problema ou dificuldade que causa sofrimento e desânimo para quem segue a Cristo. Até hoje, muitos cristãos fervorosos no Senhor, eles são perseguidos até a morte por terem a fé em Cristo Jesus como o único Deus verdadeiro, vivo e real. E muitos de nós, nesse tempo de pandemia, também estamos passando por problemas e dificuldades que nos desanimam e nos fazem sofrer. Como a gente pode lidar com as provações da nossa vida, mesmo sendo fiéis ao Senhor? Vai continuando, no versículo 2 a 4, o que ele diz? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, Tiago começa dizendo: tenham grande alegria por passarem por provações. E Deus permite nós passarmos por provações porque todo sofrimento e dificuldade na vida de um cristão ajuda a sua fé a se desenvolver. A aprovação, ela produz perseverança, a provação, ela produz paciência em nós. A provação, ela acontece para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. E Deus permite passarmos por aflições para que a gente se torne mais maduro e completo. Os problemas vêm para santificar o nosso caráter, porque o principal propósito de Deus é desenvolver o caráter de Cristo nas nossas vidas. Deus permite uma doença, uma perda, dificuldades financeiras para sermos moldados, nos desafiando a confiar totalmente no Senhor, mesmo que nós sejamos perseguidos até a morte. E Deus quer que a nossa fé cresça, tornando uma fé viva e madura através desses tempos de angústia e aflição. E Tiago continua no versículo 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Diante das provações, lutas e dificuldades, a nossa tendência é reclamar, desanimar. Mas a palavra do Senhor diz que nesses momentos o que mais precisamos é orar. E orar muito. Por que orar? Orar para a gente pedir sabedoria para Deus para lidar com o problema. E por que a gente precisa de sabedoria? Porque a sabedoria é o remédio de Deus para ajudar a gente a vencer esse momento de provação e dificuldade. E onde eu encontro essa sabedoria? Em Deus. Por isso, Tiago pede para os cristãos daquela igreja para orar mais, para pedir sabedoria de Deus.
E Deus dá muita sabedoria se a gente pedir sem duvidar. Creia na bondade de Deus, para que nós possamos saber qual direção nós devemos ir, quais decisões a gente deve tomar nesse momento de provação. Tiago continua no versículo 9 a 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio a seus afazeres. Precisamos estar preparados para a gente enfrentar grandes mudanças nas nossas vidas. Quem está bem pode de uma hora para outra ter dificuldades. Quem está numa situação humilde também pode prosperar de uma hora para outra. Por isso, nós precisamos ter muita sabedoria para lidar com as dificuldades das nossas vidas. Portanto, não se esqueça da importância da oração, para a gente ter sabedoria quando a gente estiver passando por momentos de provações. Confie e descanse no Senhor. Quando orar, não duvide do plano e da vontade de Deus para a sua vida. Apegue na palavra de Deus, como Tiago fala no versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Busque sabedoria através da palavra de Deus no momento de provações. Lendo a palavra de Deus, ouvindo, meditando e principalmente praticando a palavra de Deus. Assim a gente vai sair fortalecido, maduro, íntegro, para a gente ser mais usado nas mãos do nosso Deus. Em 2 Coríntios 1, 3 a 4, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. As dificuldades que nós passamos hoje têm mais um propósito. Ele nos prepara e nos dá oportunidades para servir os outros. Os nossos sofrimentos podem ser usados para ajudar os outros em tempos de dificuldade. Você lembra quando Deus permitiu você passar por uma situação de sofrimento? Aí você pôde ajudar e confortar uma outra pessoa que estava passando por algo parecido? Você já pôde compartilhar de Cristo através de uma dificuldade e provação que você já passou? Então, para concluir, eu queria ler o versículo 12 de Tiago. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, que grande alegria quando nós chegarmos diante de Deus e recebermos a aprovação de Deus, a coroa da vida. Lá não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento algum. Então, queridos amigos, irmãos, permaneçam firmes em Deus, em meio às provações, tendo alegria no Senhor, orando por sabedoria para enfrentar o momento, confiando e descansando no Senhor Todo-Poderoso, servindo e ajudando as pessoas também, para que através da nossa fé provada, nós possamos ser recebidos um dia pelo Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Vamos orar juntos? Querido Deus, obrigada por essa palavra tão preciosa que o Senhor nos deu. O Senhor sabe como cada um está passando, Senhor. O Senhor sabe das lutas, dificuldades que cada um está enfrentando. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha consolar, fortalecer através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo a cada dia, para que a gente possa permanecer firme e fiel e sermos um instrumento de bênção nas Suas mãos para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus.